Olá, você que é ouvinte aqui da Rádio RCI, você que nos acompanha aí nas redes sociais, Facebook, YouTube, site Sempre RCI, programa Entre Livros, sempre trazendo aqui uma novidade no mundo dos livros. Hoje a gente vai falar sobre dicionários. Para isso, a gente trouxe a nossa autora convidada, Roseli Oliveira, ela que é graduada em Letras, com ênfase em português e inglês, e ela é lexicógrafa, autora de 2 obras, né, de 2 dicionários. Um deles foi lançado agora, recentemente, no ano passado, Dicionário de Ordens. E o segundo livro dela é o Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa. Só quem está nos acompanhando aí pelo vídeo consegue ver as capas. Ambos são dicionários inéditos na língua portuguesa. Então, além de ser dicionário, são abordagens totalmente inovadoras, né? Então, Roseli, a gente recebe você com muito boas-vindas ao nosso programa. E aí, muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder apresentar as minhas obras. Então, Roseli, acho que a gente pode começar falando um pouquinho assim, né? Você decidiu no ramo do autorado, nessa área do autorado, né? A investir na escrita de dicionários. Isso tem relação com a sua formação em letras, ou isso é uma coisa que você, assim, sei lá, se apaixonou, tem a ver com o seu passado? Por que dicionários? Eu diria que era um pouco de cada coisa. Dicionários, por quê? O primeiro dicionário de eufemismos da língua portuguesa, eu fui, assim, desafiada a fazer. Desafiada pelo professor Valdo, porque, na ocasião, eu estava fazendo um trabalho para ele dos verbetes da enciclopédia. E uma das minhas pesquisas era sobre eufemisticologia, que, na época, chamava-se assim, eufemismologia. E aí ele pediu que eu fizesse. Ele dava o título do verbete e pedia para que eu encontrasse. E eu não encontrei. Não tinha nada no Lociclo, no meio de todos aqueles dicionários. Tinha sim, tinha eufemismos em inglês, eufemismos em espanhol, em latim, em italiano, mas não tinha nada da língua portuguesa. Aí eu saí fazendo pesquisa, eu aproveitei que eu estava indo de viagem para o Rio de Janeiro, e saí fazendo pesquisas sobre esse título de eufemismo, se tinha alguma coisa publicada. Isso eu visitei mais de 20 livrarias, eu consegui falar com vários editores e nada, não conseguimos nada, 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 nada. Voltei da minha viagem, depois ainda fui a São Paulo, também pesquisei, voltei da minha viagem e falei para o professor Valdo. Não consegui, ele virou para mim e falou assim, então por que você não escreve? Ah, só isso, Foi simples. assim. Simples assim. Me desafiou, eu aceito o desafio, aceito. Meu mater pensene é desafio. Aí, me desafiou, vamos. Ou melhor, minha retrocena é desafio, meu mater pensene é domínio. Aí, eu comecei a pesquisar. Eu tinha aqui dentro de casa, aqui atrás, uma bela de uma biblioteca, que eu consegui me organizar. Foi assim, eu tive uma projeção lúcida, eram 3h40 da manhã, quando eu acordei e vim com todo o sumário do dicionário na minha cabeça. Eu levantei igual uma maluca, liguei o computador, sentei e fiquei. Montei aquele sumário e peguei tudo o que eu tinha, comecei a colocar em cima da mesa, tudo que estava aqui na minha biblioteca. Quando foi por volta de umas 10 para as 9 da manhã, eu parei, tomei um banho, tomei café, fui para a rua, me organizei. Abasteci a minha casa com alimentos, dinheiro, com tudo que eu precisava dentro de casa e fiquei 15 dias sem sair de casa, sem atender telefone, sem atender interfone,
sem entrar em internet, sem responder e-mail, nada, nada. Na época eu não tinha celular, então eu não tinha WhatsApp, nada. Eu fiquei, o computador e meus livros. Em 15 dias, trabalhando de 14 a 16 horas por dia, e muitas vezes eu trabalhava a madrugada toda, em 15 dias eu consegui escrever isso foi 520 verbetes, acho que foi em torno disso, 580 verbetes. Foi 520 ou 580, em 15 dias. Aí eu comecei a ficar feliz, né? Eu vi que estava rendendo. E continuei, mas é um tema que, como você não tem fonte de pesquisa, o que eu fiz? O que mais me ajudou foram as livrarias do Rio de Janeiro. Eu ia para lá, ficava 10, 15 dias no Rio, ia para, você deve conhecer a livraria da Travessa, em Ipanema. Sim, eu morava pertinho. Eu gastei 2 resmas de papel A4, eu sentava e ia de área por área, tá? Tudo. Pegava direito, sociologia, história, parapsiquismo, tudo que tinha, todas as áreas que tinham dentro da livraria, eu sentava, pesquisava, fazia. Pegava, quando eu achava, eu lia os livros, quando eu achava, eu fazia já o fichamento da obra, a página que eu utilizei, tirava o eufemismo, e foi assim, gastei 2 resmas. Eu ficava na livraria de 8 horas da manhã, a hora que ela abria, até as 4 da tarde. Tinha dia que eu almoçava lá dentro da livraria mesmo. E aí ficava até eles fecharem. Foi assim. Ficou figurinha conhecida lá. Fiquei figurinha conhecida. Lógico que eles venderam muito meu dicionário, né? Porque quando ele foi publicado, eu fiz questão de levar para eles e tudo, e quando foi o lançamento no Rio de Janeiro, eu fui lá e fiz o contato com eles e a editora enviou. Agora, fala para a gente o que significa eufemismo. Eufemismo é você ter, quando você tem uma palavra que ela não é muito... É uma palavra rude, uma palavra áspera, você usa uma expressão para amenizar aquela palavra rude. Então, deixa eu ler aqui a definição, fica melhor. Eufemismo é o uso da palavra, locução, acepção mais agradável ou expressão da demagogia comunicativa com o objetivo de minimizar e suavizar a expressão ou ideia rude, ofensiva ou desagradável, ou mesmo tabuística, substituindo o termo contundente por vocábulo ou circunlocuções amenas ou polidas. Isto que é o eufemismo. Agora, posso fazer aqui um comentário? À vontade. É muito comum as pessoas não saberem o uso correto da palavra de um eufemismo, e usa muito disfemismo, que é exatamente o oposto. O disfemismo é quando você tem uma palavra ruim, aí você reforça com outra palavra pior ainda. Isso chama-se disfemismo. Ou seja, cão miúdo, é diabo, é demônio. Isso é muito usado na teologia, na religião e na literatura. Tá? Desgrama é a desgraça. Também é muito usado, a sociedade usa muito isso. E as expressões populares são os jovens que gostam muito de usar. Bater as botas, morrer. Isso não é eufemismo. Se você tem bater as botas, que já é uma coisa que não simboliza, não representa uma coisa agradável. Aí você fala morrer, que é pior ainda. Mas é uma expressão popular, é diferente de disfemismo. Cidade dos pés juntos. Isso não é eufemismo. Isso é uma expressão popular, significa cemitério. Você já deve ter ouvido falar muito, muitas pessoas falam isso. Sim. Poxa, Passar mas é difícil. nas canelas. É difícil
separar o que é uma coisa e o que é outra, né? Não, quando você sabe o que é, não fica difícil. Por isso que aqui no livro eu coloquei as expressões populares ou coloquialismo, coloquei os disfemismos e coloquei os eufemismos. Está tudo explicado aqui. E existe, por exemplo, para a mesma acepção, as três coisas. Não. Ou é uma coisa, ou é outra, ou é outra. Exatamente, com a mesma representatividade, no caso de morrer. Você tem o disfemismo para morrer, você tem a expressão popular para morrer e você tem o eufemismo para morrer. Qual seria o eufemismo para morrer? O eufemismo, sempre que você tiver aquela expressão suavizada, você sabe que é eufemismo. Se você vê que a coisa está igual, é uma expressão popular. E se você vê que está pior, é o disfemismo. Ah, então, tipo assim, olha, foi para o além. Isso é um eufemismo, né? É uma coisa boa. Vamos lá. Vai citar um exemplo para a gente? Morte. É porque tem tanta coisa de morrer aqui que eu nem sei por onde começar. Tá. É muito usado na literatura, na religião, na sociedade. Ó, a morte na religião, no cristianismo. Descansar nos braços do Senhor, ganhar a glória, ir para o reino de Deus, ir para Deus, ir para o céu, ir para um mundo melhor, morar com Deus, partir, passar desse mundo a Deus, repousar no céu eternamente, repousar no Senhor, subir aos céus. Isso no cristianismo, isso tudo é eufemismo, usado na religião. Já os evangelistas, não a questão do eufemismo, mas, por exemplo, para pobre cristão, eles chamam de doido, louco. Os evangélicos. O tonto, bobo, para os evangélicos, é o santo que não faz mal a ninguém. Entendi. Então, na verdade, assim, para você achar tudo isso, não tem absolutamente nada. Você tem que recorrer... Não tem fonte de pesquisa, não existe. Agora existe. Depois que eu publiquei o meu dicionário, existe. Uma das coisas que me ajudou muito quando eu fui fazer o dicionário foi que eu encontrei. Eu tenho várias amigas em Portugal e uma delas achou para mim, que eu pedi, tinha uma matéria que o Rosário Farani Mansur Guerreiros, ele fez o eufemismo e o disfemismo na língua e na literatura portuguesa. Tá? Isso estava no arquivo na Universidade de Lisboa, volume 12. Isso é datado de 1927. Ele tinha lá esse trabalho que ele publicou, chamava-se Tabus Linguísticos. Tabus, ó. Não tem nada a ver com o eufemismo, tá? É um artigo no Diário de Notícias de Portugal. Esse artigo eu consegui tirar muitos eufemismos utilizados em Portugal, mas tive que fazer uma seleção. Por quê? Assim como no Brasil, acontece mais ainda em Portugal a mistura do disfemismo com a expressão popular e o eufemismo. Então, foi assim, foi pensar para poder. E continua aqui, eu estou fazendo a segunda edição desde que eu publiquei. Eu já consegui, eu quero ver se eu chego a 5.000 verbetes. Eu já consegui. Esse livro aqui, ele está com 520 páginas. Eu já consegui aumentar 260 páginas na segunda edição, só de conteúdo. Puxa. Mas ainda não cheguei nos 5.000. Vai chegar lá.
Agora, você fala dos falsos eufemismos, que não são as expressões e nem é o disfemismo. Tem uma outra categoria? Não, só existem essas três. Ou são os disfemismos é um falso eufemismo. A gente pode chamar isso, então. Eu não diria que é um falso. O que é um falso eufemismo? É algo que não é eufemismo. Os falsos eufemismos, ainda no campo da espécie efêmera, é possível considerar uma divisão nova dos falsos eufemismos. Quanto mais requintada é a civilização de uma sociedade, mais a submissão às fórmulas obriga a empregar atenuações. E não tarda, é natural, a queda em eufemismos desnecessários e afetados. Tá? No caso de pudor, barriga diz ventre, em vez de ancas diz lados, o vocábulo tripa conta numa linguagem elegante, diz intestino. Então, você está vendo? Tripa para intestino, os dois é muito esquisito. Tá? Outra coisa são em relação aos vestuários. Existem as regiões pudentas e que se evitam de falar de cuecas e calcinhas. Isso é muito comum. Como você falar de cueca? Partes íntimas, peças íntimas, entendeu? Ao invés de você falar cuecas e calcinhas. Seria isso. Ah, tá. Tá bom. A cauda, outro falso eufemismo é cauda por rabo. Você troca alho por bugalho, 2 por 2,5. É a mesma coisa. 2 por 1 mais 1. Agora, esse assunto não é muito estudado também, né? Esse assunto só é estudado no colégio, né? Na faculdade você vê bastante? Não, no segundo grau, no colegial, os alunos estudam. Uhum. É estudado, mas como é algo bem complexo, não fixa. Só quem vai seguir a carreira de letras, de literatura, quem vai fazer poesia, que usa muito eufemismo. Pessoal da área de literatura usa muito. Entendi. Muito bem, eu, pessoal... particularmente, não gosto de usar eufemismo. Nós, autênticas, gostamos mais de falar as palavras como elas são. Não é, Rose? Você que é autora do dicionário de eufemismo, não usa eufemismo. Eu uso muito poucos, falando seriamente, eu uso muito poucos. A linguagem técnica, ela, assim, acaba evitando mesmo, né? Os eufemismos, né? Mas um que eu gosto muito é o famoso toalete, né? Os eufemismos franceses, eles têm lá o seu peso. Eles estão incorporados na nossa linguagem. Ok, estamos então conversando aqui com a lexicógrafa Roseli Oliveira sobre dicionário de eufemismos da língua portuguesa e dicionário de ordens. Nós vamos agora chamar os nossos comerciais e voltaremos em um minutinho. Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa, Dicionário de Ordem, são duas obras inéditas aqui na língua portuguesa no Brasil, e a gente está aqui conversando com a Roseli Oliveira, que é autora dessas duas obras. Pode falar. Uma correção aí. O Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa e o Dicionário de Ordem são inéditos no mundo. Ai, o Dicionário de Eufemismos... você é muito chique. O Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa, nos 8 países que falam o idioma, que fala a língua portuguesa, os países de língua oficiais, que são 8, eles não têm dicionários de eufemismo. Principalmente Portugal. Meu dicionário está lá na Universidade de Lisboa. Poxa, que bacana! A gente tem, então, a honra de estar entrevistando uma autora que publicou obra inédita no mundo. Isso é o máximo. Roseli, fala um pouquinho da estrutura desse dicionário, assim, né? Você
no início você faz essa contextualização, você separa um pouquinho né, o que realmente é o eufemismo, o que não é o eufemismo, né? E aí, como é que você constrói? Fala um pouquinho da estrutura desse primeiro dicionário. Bom, tem essa primeira parte que eu já falamos do eufemismo, os disfemismos, as expressões populares. Ele consta também de ampla abreviaturas e siglas, estrangeirismos, e depois eu tenho uma listagem dos campos e subcampos temáticos que foram utilizados, pesquisados e publicados dos eufemismos. Vai da agricultura até a zoologia, de A a Z. Posso ler alguns campos temáticos? Por favor. Não vou ler todos, mas, claro. Por exemplo, começando lá, agricultura, antropologia, tá? Aí você tem economia, você tem espionagem, você tem gastronomia, história, medicina. Na medicina, eu coloquei todas as áreas. A medicina eu acho interessante. Tem muitos eufemismos na medicina. Um deles é relacionado à morte, né? Mais recente que eles usam, o eufemismo para a morte. Então, tem na gerontologia, na infectologia, neurologia, patologia, psiquiatria, farmacologia, mercado de trabalho na área de saúde, comércio, indústria, residência, mercado financeiro é muito usado, mercado imobiliário, mercado informal, na mídia eletrônica, jornalismo, TV. Tem na religião, que a gente já falou, as repartições públicas, a sociedade de modo geral, no trabalho científico, nas telecomunicações, transportes, zona rural, muito usado, na zoologia, na hortinologia e por aí vai. E depois eu tenho uma vasta referência bibliográfica, compostas de dicionários, dissertações, teses, periódicos, webigrafia, consta de índices geográficos, onomásticos, e assim termina a obra. Agora, esses subtemas aí, como você chamou de... Campos semânticos. Subcampos temáticos. Temáticos. É como se fossem os verbetes, e dentro de cada campo desse, subcampo desse, vem os eufemismos como exemplo, é isso? Sim, por exemplo, quando eu falo lá o subcampo do direito, tá? Você tem o termo jurídico, o direito internacional, o jurista e o jurídico. Isso são os subtemas, subcampos. Tá? Na medicina, eu citei vários. Você tem a medicina, que é o campo temático, e os subcampos, anatomia, biologia, cirurgia plástica, fisiologia, gerontologia, entendeu? Na mídia, eu falei o eletrônico, jornalismo, a TV. Esses são os subcampos. E aí o eufemismo em si, você vai classificando ele dentro de cada subcampo. Exatamente. Por quê? Cada verbete ele é composto da seguinte forma. Primeiro eu coloco a classificação gramatical do verbete. No caso, vamos lá, um panípulo adiposo é uma locução substantiva masculina, está na área da medicina e significa gordura. Não é mais bonito você falar um panípulo adiposo? Então, os cirurgiões plásticos... Eu estou com excesso de panípulo adiposo. Nós estamos. Entendeu? Uhum. Outro
literatura portuguesa. Palmar é um verbo classificado na literatura portuguesa como roubar, furtar. Palmar. Mas palmar não é mais bonito que roubar ou furtar? Então, os literatos portugueses, eles usam muito isso. Entendi. Todos esses eufemismos de Portugal, eu tirei daquela obra Sim. que o cara fez sobre tabu. Aí eu separei o que era o quê. Perfeito. Agora, Roseli, vamos falar um pouquinho do outro dicionário seu, Dicionário de Ordens. Esse é um título curioso, né? Todo mundo quer saber assim, como assim ordem? Como assim? Ordem em que sentido? Fala um pouquinho o motivo de você ter escolhido esse tema, né? Também inédito. O que significa? Isso foi bem curioso, tá? Eu estava aqui em meu escritório, fazendo um trabalho aqui no meu computador, de repente eu tive uma parapercepção e me veio, nitidamente, eu ouvi, por que não faz um dicionário de ordem? Você é tão organizada. Sentei e comecei. Eu não perco a oportunidade, eu não perco essas dicas extrafísicas, entendeu? Então, Eu na dou muito valor verdade, a ao... ideia era no sentido da ordenação, não da ordem de você dar uma ordem a Sim, alguém. não. Apesar de que também tem. Por quê? Eu fiz assim, eu fiz todos os tipos de ordenações. Eu tinha uma listagem de 160 ordenações. Eu aproveitei essa listagem que eu fiz e comecei a expandir. Aí eu comecei a ver que em tudo quanto que é lugar tem ordem. Tá? Então, você tem ordem a mercado, você tem a ordem administrativa, você tem a ordem aleatória, você tem ordem arquitetônica. Então, eu fui vendo que você tem as ordens dos cavaleiros, as ordens maçônicas. Eu fui vendo que em tudo quanto é lugar tinha ordem. Eu comecei, então, eu ampliei. Agora, esse dicionário eu não pude fazer o que eu fiz com o outro, pesquisa em loco. Por quê? Ele foi feito em plena pandemia. Eu não podia sair de casa, eu e toda a galera, tudo fechado. Isso. Todo mundo sabia o que estava ocorrendo. Então, eu usei muito a internet, somente fontes confiáveis. Tá? O que eu chamo de fontes confiáveis? São as fontes das universidades, são as fontes.org, são as fontes edu, né? Então, essas fontes confiáveis, eu comecei a encontrar esse monte de ordens de tudo quanto é lado e descobri que todas as vezes que um estado, que um país, um estado ou uma cidade faz uma homenagem a alguém que participou de um evento, seja ele esportivo, seja ele intelectual, seja ele estudantil, recebe uma ordem ao mérito. Isso existe no mundo inteiro. Tá? Outra coisa que eu quero ressaltar é que, em 2017, em dezembro de 2017, foi publicado em Portugal um dicionário sobre as ordens religiosas. Eles fizeram um apanhado do século XVIII, do século XII ao século XVI. Todas as ordens religiosas de Portugal. Tem algumas ordens religiosas aqui, mas o foco do verbete não é esse. Por quê? Tem muitos e muitos e muitos livros em Portugal com ordens religiosas portuguesas. Entendeu? Apesar de que eu ter citado alguma, é lógico, eu fiz um en passant para poder dar um apanhado geral sobre o assunto. Então, mas a ordem lá é muito específica, tem relação... Específica.
Essa ordem, esse estilo que eu fiz, não existe. Não existe nenhum dicionário, por exemplo, só de ordenações. Não tem. Lá eles dão muita ênfase às ordens religiosas. E aí, fala um pouquinho, então, dessa estrutura também, de como você construiu essa... Também foi assim, veio do extrafísico? Quase tudo. Tá? Quando eu fiz, a partir da minha listagem de ordenações, eu comecei a ver que tinha outros tipos de ordem, aí eu comecei a expandir. E essa expansão chegou a 702 verbetes sobre ordens. 702, 702. Tá? Então, tem ordem aqui de tudo quanto é tipo. Posso ler algumas? Pode, por favor. Vamos lá, você tem ordem real da Arábia Saudita. Você tem a ordem real Isabel II. Você tem a ordem real vitoriana. Tem ordem signatária. Ordem sistemática. Ordem soberana e militar de Malta. Eu coloquei as ordens militares, né? Pegando as 3 armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, porque essas são ordens de comando. Mas você viu que coloquei ali e não foi esse o ênfase da confecção do dicionário. Outra coisa que eu acho muito interessante, eu também fiz os campos temáticos, tá? Eles são bem menores do que o outro dicionário. Fiz também uma estrutura com abreviaturas, com siglas e com estrangeirismos. Estrangeirismos tem muitos, porque essas honras ao méritos, eu vi que é muito comum eles receberem essas honras. E até onde eu pude, eu coloquei tudo aqui até o dia da publicação. Não quero te dizer que ficou esgotado o assunto, porque não dá. Não dá para esgotar, porque você está, de repente, alguém lá recebeu um prêmio, recebe aquela ordem, já está defasado aqui no meu dicionário. Mas uma coisa é certa, esse eu não pretendo fazer segunda edição dele. Tá? Esse assunto, para mim, esgotou. Agora, você faz algum tipo de classificação dessa ordem? Ou você coloca ela apenas numa ordem alfabética, sem classificação? Não, ele tem, está todo ele em ordem alfabética, mas ele tem o título da ordem, tem uma definição, tem a etimologia e exemplo, para que a pessoa pudesse entender o que eu queria dizer. Então, uma ordem abaixo, isso é um termo da Marinha. A ordem abaixo é a voz de comando para quem esteja na mastreação, nos cestos de gávea ou em qualquer outro local elevado para que desça. No caso, o exemplo. Aí depois vem a etimologia e o exemplo é abaixar, descer a bandeira do mastro. É a ordem que a Marinha recebe. Entendeu? Entendi. Agora, por exemplo, uma ordem de um prêmio desse, né? O exemplo já é o próprio prêmio, né? Como é que é? Como é que você fez isso, assim? Não, o exemplo é quem recebeu o prêmio. Ah, entendi. Quem foi condecorado. Tá? Então, vou ler um aqui. Tá. Ordem dos Companheiros de Honra. É uma ordem monárquica. Tá? É uma ordem britânica, fundada pelo rei Jorge V, em junho de 1917, com uma recompensa por realizações proeminentes nas artes, literatura, música, ciência, política, indústria ou religião. Então, se a pessoa, numa dessas áreas, ela atuou e foi um trabalho muito bem feito, ela vai receber essa condecoração. Então, eu vou ler alguns condecorados aqui. Anthony Persson,
Dan Peter Mackenzie, Evelyn Grennan, John Buckingham, o primeiro barão de Tendrsman, John de Chancelline, Sidney Brennan, Very Lynn. Tem vários. Sim, sim, sim. Então, quando aí é a homenagem que faz àquela pessoa que está recebendo o prêmio. Aí eu tenho o nome de todos eles. Quando são essas ordens de honra, de condecorações. Honrar o mérito. Entendeu? Ok, estamos então aqui conversando com Roseli Oliveira, lexicógrafa, escritora, autora de 2 dicionários. A gente vai então agora chamar aí nossos amigos patrocinadores e retornaremos daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Dicionários é o tema de hoje, dicionário de eufemismo da língua portuguesa, dicionário de ordens, com a autora e lexicógrafa Roseli Oliveira. Roseli, nós sabemos que você é consciencióloga, esse programa também atinge os conscienciólogos, né, através das redes sociais. E eu queria saber o seguinte, você contemplou expressões ou ordens, tanto de eufemismo quanto no dicionário de ordens, no contexto da conscienciologia? Sim. No dicionário de eufemismos, tudo que o professor Valdo havia publicado, até a data da publicação do meu dicionário, eu coloquei aqui. E no dicionário de eufemismos também, dicionário de ordens também, tudo o que eu usei, tudo que eu utilizei dos autores que escreveram em seus verbetes falando sobre ordens, eu coloquei aqui. Deixa eu encontrar os verbetes. Encontrei. Então, eu vou ler aqui, até quando eu publiquei, foram 19 verbetes, tá? Então, vamos lá. Amparador extrafísico de função, é da Interassistenciologia, da Rosane Amadori. Automediação anticonflitiva, é de Autodesassediologia, da Maria Luísa Cato. Bovinolatria, da Parasociologia, do Eduardo Catalano. Casa Romada, Organizaciologia, da Cátia Aracaki. Consulente de Dicionário, da Lexicologia, da Rosemary Vitoriano. Enumerologia, é da Comunicologia, de Valdo Vieira. Evento Natural Reurbanizador, é da Para-Reurbanologia, do Júlio Royer. Faixa Conscienciológica, é da Evoluciologia, de Valdo Vieira. Gravitação Universal, da Cosmologia, do Gustavo Luiz Carvalho. Insônia, é da Somatologia, da Cátia Aracaki. Inventário Genealógico, da Grupocarmologia, da Juliana Nicolau. Levedação Evolutiva, é da Evoluciologia, do Félix Young. Ordenação, é da Auto-Organizaciologia, da Maria de Fátima Fernandes. Esse verbete de organização, ela fez uma listagem de 100 tipos de ordem. Olha que bacana. Mas as 100 que ela fez, eu tinha todas as 100 e eu tinha mais 60. Então, mas mesmo assim, eu quis citar para prestar uma homenagem e para que as pessoas pudessem ler o verbete dela. Ela só fez a listagem, não tem classificação, não tem sinonímia, não tem nada. Ela só fez aquela listagem. Os demais verbetes, eles têm, são ordenações em si, não são ordens. Não, quando usa a palavra ordem, que está no verbete, aí eu vou atrás de onde foi colocado e qual o significado, então eu cito aqui. Entendi. Uma casa arrumada é uma organizaciologia, então tem ordem, tem várias vezes dizendo como. Está entendendo? É assim. Okay. Todas as vezes que eu encontrei a palavra ordem, cada um tem um significado aqui no verbete. Não tem nenhum igual ao outro.
Rotina útil, da intrafisicologia de Valdo Vieira. Então, você tem a rotina útil, é uma senhora ordenação. Puxa. Você tem que ter ordem para tudo, é uma organização, então. Sinergismo, microcosmos, macrocosmos, da cosmovisiologia da Adriana Lopes. Templariologia, historiologia do Geraldo José. Trilogia seriexológica, da seriexometria do Pedro Fernandes. Então, todos esses verbetes, até a data que eu publiquei, que eu encontrei ordens, eles estão aqui mencionados no Agora, sim, meu em termos vamos dizer assim, intraconscienciais, né? O que, assim, isso te trouxe algum aprendizado no sentido dessa pesquisa da ordem? O que te traz, assim, de bagagem? Ordens. Tem muita relação com poder, não tem? Ou não? Não. Não, O que por me causa da trouxe foi assim, ordenação. que tinham ordens que eu nem sabia que existiam. Entendeu? Como as ordens monárquicas, as ordens essas de honra ao mérito, muitas ordens que eu não sabia que existiam. Mas eu gostaria de falar a respeito de uma ordem aqui que eu tenho muito conhecimento, que é a questão da ordem judicial. Ah, ok. Porque eu fui casada com um procurador de Estado e advogado. A ordem judicial é um mandato emanado de uma autoridade ou de uma corte judiciária, no caso, um juiz, um tribunal, a pedido da parte do Ministério Público. E aí, os exemplos. Eu tenho aqui, vou ler todos, porque são muito interessantes, e muita gente, algum dia, vai precisar de algum tipo disso daqui. Alvará de levantamento judicial, custódia temporária de bens, objetos e pessoas. Decisão judicial, uma liminar, uma sentença, um acórdão, a fixação de pagamento de pensão alimentícia de filhos, pais, dependentes. Intimação para inquirição de testemunhas, uma liminar fixando a escala mínima de trabalho em caso de greve. Um mandado de busca e apreensão, mandado judicial, mandado de prisão, mandado de reiteração de posse, mandado de soltura, ordem de afastamento do lar, ordem de deportação de bens e pessoas, ordem de desocupação de imóvel, ordem de despejo, ordem de divulgação compulsória, ordem de evacuação, ordem de extradição, ordem de quitação de precatórios, termo de adoção e termo de interdição. Muitas coisas aqui a gente já ouviu falar. Sim, né? sim. Isso daqui eu contei com muita ajuda da minha amiga advogada Lani Gaudí. Isso entrou como exemplo de ordem judicial. São todos a ordem judicial, são todas as ordens judiciais que existem. Então, e na verdade, uma grande ajuda. Alguns não são exatamente exemplos, eles são uma classificação, né? Eles têm uma classificação dentro dele, né? São vários tipos, uma taxologia, né? A gente pode dizer assim. Sim, mas todas são ordens judiciais. Todas então, qualquer uma dessa daqui é um exemplo de ordem judicial. Perfeito. Cada uma tem a sua função. O que você achou assim de mais curioso assim nessa obra? As frases que eu não estava esperando fazer nada nesse respeito, mas aquilo assim, você vai, a pesquisa vai te direcionando, e eu acabei descobrindo, eu fiz uma seleção de frases, tudo sobre ordens. Posso ler algumas aqui? Pode. Uhum. Algumas são bem conhecidas, outras nem tanto, de gente famosa, outras nem tantos. Tá? Uhum. Cícero, a ordem traz luz à memória. Pitágoras, com ordem e tempo descobre-se o segredo de fazer tudo e fazê-lo bem. No universo, tudo é repetidamente ordenado, de Rose Olivier. O belo é o esplendor da ordem, de Aristóteles.
de Thomas Mann. Ordem e simplificação são os primeiros passos para o domínio de qualquer coisa. Hoje, nós estamos falando muito de minimalismo, né? Você vê que isso daqui está vem bem a calhar. Sim. Voltaire, somente o propósito de colocar ordem às coisas. Immanuel Kant, somente quem perdoa consegue libertar-se para experiências de ordem superior. Outra de Spinoza aqui, todo homem gosta mais de dar ordens do que de recebê-las. Tá Todo certo. mundo sabe disso, né? Então, isso daqui para mim foi assim, foi uma coisa completamente diferente, que eu não esperava criar, que eu não esperava. Simplesmente surgiu e eu comecei a procurar essas ordens. Tem ordens aqui de pessoas comuns, né? Mas de Edmund Burke, a boa ordem é o fundamento de todas as coisas. Então, isso eu achei muito interessante, foi uma coisa que me impactou. Agora, já que nós estamos falando também para o nosso povo da Conscienciologia, teve uma ordem aqui que eu tive eu fazendo os dois, mas esse daqui acho que foi mais forte. Eu tive muitos fenômenos parapsíquicos fazendo esse dicionário. Tá? Tive muitas retrocognições, pré-cognições, déjà vu, clarividência viajoura. É mesmo? Muitas. Eu falei nisso até na No lançamento? reportagem do Jornal da Cognópolis, tá? Tá. E isso ficou muito claro para mim. E uma das coisas que eu tive aqui, uma retrocognição muito forte, foi na Ordem Nacional da Legião de Honra. Essa é uma ordem de condecoração honorífica francesa, que foi instituída em 20 de maio de 1802 por Napoleão Bonaparte e recompensa os méritos eminentes militares ou civis à nação francesa. Então, agora, interessante é que é uma ordem francesa, mas tem muitos brasileiros que receberam essa condecoração. É mesmo? Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, né? Marcelo Rebelo de Souza, Juscelino Kubitschek, Paulo Coelho, Olha. Roberto Irineu Marinho e vários franceses, né? O Gaston de Orleans, o Conde de Jean-Baptiste Debré, vários franceses receberam, foi criada por Napoleão. Essa eu tive retrocognição, não vou entrar em detalhes da retrocognição, mas deu uma voltinha na França. Agora, você, na matemática também tem muita ordem, não tem? Ou não é tanto? Tem bastante ordens, sim, na matemática, mas deixa eu ver aqui onde que eu posso, um exemplo. LMNN. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui dentro bem específica aqui na matemática. É que elas estão por, não está assim, ordem matemática, elas estão Tá. por nome. Aqui você tem uma matriz. A ordem da matriz. A ordem da matriz N é uma aqualeração de ordem estabelecida entre linhas e colunas que tem N linhas e N colunas, ou seja, deve possuir o mesmo número de linhas e colunas. Aí eu tenho um exemplo lá, uma coluna 0, 1, 2, a outra coluna 3, 4, 5, a outra coluna 6, 7, 8. É uma ordem da matemática. Entendeu? Porque quando eu ponho o nome da ordem,
ela vai aparecer onde ela está, entre parênteses. Eu não tenho assim, matemática, e lá todas essas ordens. Ah, Por isso que tem que entendi. ficar procurando. Ah, sim, tá, ok. Agora, assim, qual é o tipo de ordem mais comum que existe? A mais comum, por incrível que pareça, e o que mais tem no mundo inteiro são as ordens honoríficas. Ah, É o que eu ok. te falei. São as Ganhou qualquer condecorações. coisa em qualquer lugar, inventaram um prêmio, o cara recebe a ordem honorífica. Chama a ordem. Chama ordem honorífica. Aí é do esporte, o esporte por lazer, o esporte por competição. Tá? Tem muito no golfe, tem muito no tênis, todos esses esportes. Tem as ordens honoríficas porque você fez um evento numa escola, seja um aluno que tirou uma condecoração, recebeu um prêmio porque participou de uma gincana, de uma jornada, de uma... Aí tem essas ordens honoríficas. Agora, Ou melhor, honoríficas não, honra ao mérito. Falei errado, de honra ao mérito. ok. Tem as duas. Honra Tem ao as duas. mérito. Tem a honorífica e honra ao mérito. Ah, tá. Aqui, ó, estou com Agora, aqui. Mérito de Pro Golf Tour. É no esporte. A Ordem de Mérito Pro Golf Tour é uma premiação concedida aos vencedores do circuito de golfe profissional. É uma ordem de mérito. Não é honorífica, é ordem de mérito. Eu falei errado. Me desculpe os telespectadores, os teleouvintes. agora, São muitas Roseli, ordens. você contou aí a história, né, de ambos os dicionários. É claro que cada um tem um contexto diferente, né, e teve uma exigência de pesquisa diferente, né? Mas, assim, qual que foi o mais difícil para você? O que foi mais complexo? Foi ter que fazer essa pesquisa do eufemismo? Ou foi ter que buscar a ordem, que era uma coisa que você nunca nem tinha pensado? Como é que foi? Sem dúvida foi o de eufemismos. É. Sem dúvida, porque o de ordens, como eu te disse, eu tinha fonte de pesquisa. O de eufemismos não tinha, zero, nada. Eu tinha lá uma listagem imensa de tabus e que eu tive que separar o joio do trigo para saber o que era tabu, o que era eufemismo, o que era disfemismo, o que era uma expressão popular, para poder encaixar. Então, do trabalho todo publicado, digamos que eu devo ter retirado aí em torno de um quarto, um quinto, ou até mais, entendeu? Quando eu separei tudo. Mas, sem dúvida, foi o dicionário de eufemismo, que eu estou com ele até hoje aqui, tentando terminar aqui os eufemismos. Eu estou aqui, ó. Um eufemismo que eu acabei de... Eu assisto muito filme, tá? Estava assistindo um filme Persuasão. Fazer uma negativa muito forte. Insultar, xingar. Tá vendo? Esse eu ainda não coloquei. Eu vi esse filme. Uma instituição residencial. Um asilo. Também tirei de outro filme. Instituição residencial, que interessante. Instituição residencial, um asilo. Esse eu só tenho certeza que não tem ali. E por aí vai. Roseli, a gente tem ainda aí mais uns minutinhos para a gente terminar já o nosso programa. Eu queria ver se tem alguma coisa que você acha importante, que você não falou, se você tem alguma mensagem que você queira deixar aí para o pessoal que está acompanhando a gente, pessoal para apreciar mais dicionários, estudar mais, é isso? Eu gosto muito de dicionários porque aos 8 anos de idade, estou falando de 1958, eu cheguei para os meus pais e pedi para eles que me dessem um dicionário, porque eles não sabiam responder as minhas perguntas. Tá? Eu perguntava demais, então eu pedi para eles. Então, aos 8 anos de idade, o meu primeiro livro foi um dicionário, que na época foi um dicionário de sinônimos e antônimos, que eu perguntava o significado das palavras, das coisas, não sabiam responder.
né? E foi o dicionário Caldas Aulete, que foi a primeira vez que ele foi publicado no Brasil, porque ele só havia publicado em Portugal. Então, o primeiro ano de publicação dele foi nessa data. E meu pai comprou para mim, quer dizer, eu não sei nem se foi meu pai ou minha mãe, não me lembro, mas um deles comprou para mim. E eu adorava. Eu lia dicionário, eu tenho o hábito de ler dicionários, leio dicionários de idiomas, dicionários de qualquer linha de conhecimento, eu gosto de ler, de estudar dicionário. Isso é uma coisa que abre muito, expande muito o conhecimento. Eu, para fazer esses dicionários, você viu ali naqueles campos temáticos, quantas áreas eu pesquisei para poder escrever isso daqui. Então, estudar dicionário, além, se você está no dicionário de sinônimos e antônimos, isso amplia muito o seu dicionário cerebral analógico. Tá? Eu gosto muito de analogias. Eu guardo tudo, não digo tudo, eu guardo muitas coisas na minha memória fazendo analogias de fatos, de pessoas, de contextos, de datas. Eu faço tudo por analogia. A pessoa fala o nome, eu já faço analogia com o nome de outra pessoa ou de um fato histórico que ocorreu. Fica mais fácil para a memória guardar um fato do que simplesmente uma data simples e pura. E por aí eu vou. Então, o que eu tenho para dizer aos teleouvintes é que passem a usar mais os dicionários, que vocês vão ter um vocabulário muito maior, vocês vão ter um conhecimento muito maior. Aquelas pessoas que são autodidatas, eles sabem muito bem, e aqueles que não são. Passem a utilizar os dicionários e aprendam uma palavra. Se vocês conseguirem aprender uma palavra por mês, já é um grande passo. Por quê? Porque vocês vão utilizar aquela palavra. Vocês vão começar a conversar de forma diferente. Isso é muito bom. Eu gosto muito. Fica aí, então, o recado de Roseli Oliveira, né? Incentivo aí ao estudo dos dicionários, às consultas aos dicionários, né? A gente despede, então, agora de vocês, Roseli, agradecendo aí a sua participação no programa de hoje, agradecendo a você também que esteve aí conosco, e estaremos de volta sábado que vem, às 9h. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, Roseli, obrigada. Tchau, obrigado a você pela participação e pelo convite.